Mateus, na última aula a gente iniciou um exercício e hoje eu queria que você desse sequência. Estamos, inclusive, quase terminando, né, esse exercício. Para abrir, é só você fazer Ctrl, segurar o Ctrl e clicar na letra A. Olha que engraçado. Mateus, então continuando o exercício, nós temos agora aqui embaixo, do lado direito, que calcular o total de vendas. Observando aqui na parte superior, nós vamos ver que total refere-se ao valor do produto, certo? Certo. Então você vai clicar na frente do nome Antônio, um pouco abaixo, Mateus, isto. E da mesma forma que você calculou a quantidade, você vai calcular o valor. E aí muitos alunos, Mateus, me falam assim: escuta, Rafael, eu tenho um problema, eu não me lembro qual a fórmula que eu usei. Para você lembrar a fórmula que foi usada em uma outra célula, cuja qual você quer ter ela como exemplo, basta clicar na resposta. Ao clicar na resposta, pode clicar por favor, ele me mostra qual o método de cálculo você usou, ok? Clica aqui, por favor, então, um pouco abaixo, Mateus. Isto. E pode fazer a resposta relacionada ao Antônio. Clique em mais opções, Mateus. Se é um vírus que apareceu, mover vírus. Provavelmente esse vírus está no pendrive, porque o pendrive foi conectado recentemente, né? Foi removido com tranquilidade. Pode fechar. Beleza, olha lá. A fórmula é essa. Então clica aqui na frente de Antônio e faz a fórmula. Mateus, já é a quarta vez que você clica na frente de total de vendas. O que você vai fazer para poder não cometer esse erro mais? Mescla total de vendas com a célula da frente. Não, da frente. Isso. Para mesclar, isso. Agora não vai ter mais perigo de dar errado, né? Faz sentido, não faz? Agora eu posso usar aqui esse aqui é total, né? Só do Antônio. Certo, então vamos lá. Isso. Mais. Ctrl, né? Isso, perfeitamente. Segurando o Ctrl. Perfeito, Mateus. Enter para confirmar, que aí não precisa fechar parênteses. Mateus, com isso, neste exercício, dar-se por encerrado. É claro que se fosse imprimir aqui agora, nós teríamos um problema, que seria a questão da falta de bordas, né? Mas isso você pode estar fazendo depois, tá? Mateus, antes da gente finalizar, eu tinha pausado o vídeo porque o ato de criar as fórmulas você já estava conseguindo. No entanto, eu queria te ensinar uma técnica de aplicação de bordas quando eu tenho que aplicar bordas em mais de uma tabela. Quantas tabelas você tem nesse exercício, Mateus? 3 tabelas. Você tem uma tabela maior principal, tem uma tabela menor do lado esquerdo e uma menor do lado direito. Então, toda vez que você for pegar em sequência, você vai segurar o Shift e vai clicar no último número. Lembrando que a primeira célula tem que estar marcada. Depois você vai segurar o Ctrl e vai clicar na próxima célula, que é individual. Por que o Ctrl? Porque ela era individual, não era em sequência. Agora o Shift
e clica na última célula daquela tabela. Repete o mesmo processo na tabela de cá, na da direita, né? Ctrl para selecionar aleatório, Shift para selecionar junto. Normal. Depois, Ctrl Shift F, que você já até fez, clica na opção bordas. E agora, Matheus, uma outra coisa que a maioria das pessoas se confundem. Elas vão em contorno, elas voltam na borda, elas vão na cor e vira aquela anarquia. O certo é você pôr na sua mente da seguinte maneira: primeiro o estilo do contorno. E aí, Matheus, você tem que olhar na sua tabela e ver se o contorno é pontilhado, tracejado, duas linhas. Como que está lá na sua tabela? Tracejado, né? Então você vai clicar em tracejado, que eu acho que é de baixo, Matheus. Isso. E vai clicar em contorno, se a cor for preta. Se não for, tem que escolher outra cor. Eu acho que era cinza, Matheus. Pode, um cinza forte. Contorno. E interno, Matheus? Também era tracejado, não era? Não porque você já escolheu, mas essa sua pergunta é boa. Tem que clicar de novo só se o estilo ou a cor for outra. Tá? Não sendo assim, não precisa. Só clicar em interno. Só isso. E ok. Clica fora e veja que com essa técnica que eu te ensinei, aplicou em tudo. Matheus, um outro problema grave que nós temos no seu projeto é que quando você vai imprimir, Ctrl P, por favor. Quando você vai imprimir, ele mostra que tem duas páginas para ser impressa. Ao clicar na página 2, a gente vê que ficou uma beirada da tabela na outra página. O motivo é o formato da página, um dos motivos, tá? E um outro motivo, Matheus, é porque na verdade o Excel, ele por padrão, ele vai colocar no formato retrato e com a margem que já vem automática. Mas eu te aconselho a mudar essa margem, clicando em layout da página, margens e escolhendo a opção estreita. Isso já vai diminuir bastante a margem, de maneira que talvez já quase que resolva o seu problema. Ctrl P para ver se resolveu. Visto que ainda não resolveu, dá para ficar mais estreito ainda. Novamente margens, margens personalizadas. E aí, tá estreito, tá difícil no comprimento ou é na largura, Matheus? Então, se é na largura, já está no limite. O mínimo aceito é 0,6. Tá? Se fosse na altura, a gente podia mudar superior e inferior, que aí teria mais espaço para caber o nosso projeto. Como a esquerda e direita já está no mínimo, menos de 0,6 na hora de imprimir vai dar erro, dizendo que a margem está fora da área de impressão. Tá? Então a gente vai fazer o que? A gente vai apenas reduzir a largura da coluna. Eu acredito que a letra D está muito mais larga do que deveria ser. Então diminui a largura da coluna D. Só toda? E sim, quando se fala de largura da coluna tem que ser toda, tá? Vamos pôr 15 para ver, né? Ficou ok, não ficou? Ctrl P para ter certeza. Matheus, eu já tinha até te falado que estava ok. Como que eu sabia que estava ok antes mesmo de você olhar? Desce, clica fora primeiro. Perceba que tem uma linha pontilhada, pode descer mais. Uma linha pontilhada que aparece em toda a tela. E você te contando os limites de cada página. Tá? E esse é um detalhe que te ajuda muito. Tá? Eu tinha reparado isso, mas por essa. Sim, sim. O motivo da linha ser tracejada não é que eu gosto de coisa embaianada, não. É só para você conseguir distinguir
as diferenças que existem dentro do Excel, viu? Somente para isso. Matheus, o nosso projeto está quase pronto, mas ele contém um erro. Você sabe qual? Perfeito, Matheus. Uma célula completamente vazia. Como que a gente vai resolver esse problema? Mesclando. É porque na verdade tem um subtítulo aqui, né? Que deveria ter sido mesclado. Perfeitamente. Falta também o desenho do Naruto atrás. É nesse, você está confundindo. Qual? É nesse, você está confundindo. Não, né? É, esse aqui. Esse aqui é o Naruto? Matheus, ele brincou conosco aqui, o Richard Kiel, mas na verdade tem um projeto nosso que a gente vai pôr um plano de fundo nele sim, tá? Que é o próximo. Ctrl B para salvar este projeto. Ctrl F4 para fechar esta página. Isto. E Ctrl O para criar uma nova página em branco. Observação, Matheus, um detalhe. Em notebook, o Ctrl F4, dependendo do notebook, será necessário segurar um FN. FN é uma tecla específica de notebook, tá? Mas depende do notebook. Alguns notebooks farão a exigência de segurar o Ctrl e o FN para clicar no F4, tá? Isso. Matheus, nós vamos dar uma pausa porque a próxima parte você já sabe fazer, que é de preenchimento.